Paquete corta. Eu sou Alexandre Karamaski, diretor aqui da Aulore Joias, e estou aqui hoje com a Ana Paula. Já caminha com a gente de muito tempo atrás. Eu quis estender o tipo de relação que a gente tem em relação ao nosso público, em relação à visão da Aulore, que está muito relacionado a trazer, além de tudo, autoestima às mulheres que experimentam o jeito Aulore de ser. A Ana, que já fez trabalho aqui dentro, em consultoria, em marketing, na parte de gestão, estruturação, ela tem, na verdade, uma história de vida que a levou para uma área muito comportamental, certo? Certo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Madiarim e, na verdade, a minha história tem muito a ver com a história da Aulore, do que ela entrega também para as mulheres, porque o jeito Aulore de ser, na verdade, é um jeito de ser mais mulher, de ser uma mulher empreendedora, uma mulher empoderada, uma mulher realizada, uma mulher que busca o seu sucesso, claro que não a qualquer custo, mas que dá os seus passos de forma firme e segura na direção dos seus objetivos. E de certa maneira foi isso que eu fiz ao longo da minha vida. Eu saí de casa muito jovem, tinha 16 anos, fui estudar, formei com 21 anos. Nessa época eu descobri o meu primeiro mentor. O mentor é uma pessoa que em alguma área da vida tem uma experiência relevante e contundente. E é uma pessoa capaz de compartilhar essa experiência com o outro, ajudando a encontrar um norte, ajudando a encontrar caminhos, apoiando na tomada de decisões. Mas tem outros tipos de mentores também que às vezes a gente não se dá conta. Já tem e não se dá conta. Quer ver? Fala de um livro que você leu e que teve um grande impacto na sua vida. Bom, isso já faz muito tempo e foi um livro que realmente fez diferença. Eu ainda estava no auge ali da energia dos 20 anos e eu li Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho, técnico de vôlei. Essa pessoa, neste momento, enquanto livro, ele foi um mentor para você. Entendi. Mesmo sem ele saber que eu existo, ele conseguiu fazer esse trabalho comigo. Porque o que importa é o quanto você absorve da experiência compartilhada dessas pessoas. E a gente, para tornar o nosso caminho de evolução profissional, pessoal, enfim, nas mais variadas áreas da nossa vida, é super importante a gente buscar esses mentores. Porque a probabilidade da gente errar é menor. A gente pega histórias de sucesso, histórias de realização pessoal, de realização profissional e estuda essas histórias e traz pra gente aquilo que de fato tem alguma afinidade com o nosso processo. Até mesmo os fracassos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eles contam e a gente aprende muito, né? Inclusive vamos falar de fracassos também, né? Quando a gente está muito incomodado com uma determinada situação, acho que vocês também passam por situações parecidas como essa, a gente vai criando um universo à nossa volta que acaba nos levando, nos empurrando para decisões que lá no coração a gente já tomou, mas na verdade não partiu para ação. Você já deve ter passado por isso também, né? Então eu fui demitida. Que bacana! Naquela época eu não ri, não. Naquela época eu estava muito incomodada com o que eu estava fazendo, muito chateada com o meu trabalho, achava que não estava produzindo o que eu podia produzir, mas não tinha coragem de pedir demissão. Mas olha, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Claro que eu concluí isso depois, né? Na época você não saiu comemorando, né? Graças a Deus, fui demitida. Mas essa é a dica que eu quero deixar pra vocês primeiro. Essas mudanças mais radicais na nossa vida, na verdade, elas são grandes oportunidades da gente ampliar a nossa janela de pra onde estamos olhando, pra que oportunidades estamos olhando. E acabou que foi isso que aconteceu na minha vida, apesar de ter sido um susto no momento da demissão, mas me levou. Isso foi bem legal. Eu ganhei da empresa onde eu trabalhava em razão dos meus resultados, da produtividade, que ainda assim para a empresa era bacana, era legal. Tinha um legado, Tinha um legado. Eu ganhei um processo de coaching. Sua recolocação, na verdade, foi um coaching. Não foi a primeira vez? Era para recolocação. O processo que eu ganhei era para uma outra empresa, era de coaching de recolocação. Eu ganhei esse processo e acabei conhecendo o coaching. Até então eu não conhecia. Me apaixonei por essa área. Espera, que é tudo informal. O telefone tá tocando. Gente, pode ele esqueceu de desligar o celular. Business to business. Gravando. E aí acabei decidindo não por uma recolocação profissional, porque no fundo eu descobri que eu não queria mais ser empregada. O próprio coach te conduziu a isso ou foi em paralelo? Você estava no coaching e foi ler alguma coisa e decidiu que queria uma mudança? O processo de coaching, ele é uma ferramenta, um instrumento onde um profissional coach ajuda o seu coachee, que é a pessoa que está recebendo o coach, a ir profundo
nos seus questionamentos. O que naturalmente ele não conseguiria sozinho. Entendi. Porque a nossa tendência é fugir dos desafios, principalmente uma quando defesa mesmo. Exato. Principalmente quando esses questionamentos nos fazem olhar para a nossa mediocridade, para as escolhas medíocres que a gente faz na vida. Quais são as escolhas mais medíocres que a gente faz? Por exemplo, seguir trabalhando numa coisa que não nos faz feliz. Para as mulheres, seguir com um relacionamento que não a faz feliz, mas que é conveniente. E a vida segue, a vida vai passando e você está naquele ciclo de infelicidade. Então o coaching nos apoia a olhar mais profundo para as nossas escolhas, para as consequências das nossas escolhas, positivas e as negativas. Nos faz olhar para o nosso potencial, também para as nossas debilidades. E a partir desse cenário novo que a gente enxerga com o apoio do processo de coaching, a tomada de decisão nossa fica muito mais consciente e muito mais alinhada à felicidade. Agora linka para mim, como é que foi essa felicidade no momento em que você fez esse processo que era de recolocação, você estava insatisfeita sem tomar a decisão de encerrar o trabalho, foi para onde? O que virou tudo isso? Eu tomei consciência durante o processo que eu tinha uma veia empreendedora muito forte. Foi a primeira vez que você empreendeu? Não, eu já havia empreendido outras vezes. Teve uma época que eu abri 3 empresas e quebrei as 3. De uma vez? De uma vez só. Muito bem. Você também passou por essa? Eu o nome delas, parece que uma não estava dando certo, a gente abriu a outra para segurar e não dava certo, eu abria a outra, não cuidava de nenhuma. E é traumático, viu? Alexandre, eu passei 4 anos sofrendo com a memória desse fracasso presente no meu dia a dia e me achando incapaz de fazer qualquer outra coisa que não fosse ser empregada de alguém, e ainda assim sofrendo dos dois lados, porque me sentia fracassada, incompetente, incapaz, e ao mesmo tempo estava absolutamente incomodada aonde eu estava trabalhando, porque percebia claramente que não estava fazendo o melhor de mim, não estava dando o melhor de mim. E aí o processo me fez perceber a minha veia empreendedora de uma forma mais intensa e principalmente entender uma coisa que para mim foi fundamental. Às vezes a gente acerta e às vezes a gente aprende. Às vezes a gente acerta e quando não acerta a gente aprende. Exatamente. Se quiser. Claro. E se não quiser também? Aí fracassa. Você percebe a diferença? E o fracasso nos acompanha como um peso, uma mochila muito pesada que a gente carrega nas costas e que nos impede de fazer coisas diferentes. Mas tá vindo tudo na minha memória aqui de quando eu também, eu sonhava ser empreendedor. Eu descobri isso muito antes de ter meu primeiro emprego. Quando eu estava na faculdade eu já queria empreender. Eu falava que eu queria ter um prédio de uma empresa que fosse um prédio todo espelhado, tudo meu. E eu lá no 20º andar, uma cadeirona, olhando tudo ali, tocando tudo. Nem por dinheiro, mas por aquele senso de realizar. E quando eu achava que se tinha que fazer daquela maneira, eu cometi uma série de erros. E esse tipo de erro que a Ana teve, ou esse tipo de dificuldade, ou de desafios, ou de sofrimentos que tivemos os dois, acabei de perceber isso daqui, é sobre isso que a gente vai falar. E aí sim a gente vai começar a ligar o que as clientes de Aulore, o que as revendedoras, o que as mulheres que estão assistindo esses vídeos tem a ver com tudo isso, como é que elas podem aprender ou o que a gente tem para passar para elas, certo? Combinado. A gente se vê logo mais.